Então o que é que vos venho falar hoje? Venho-vos contar um bocadinho da minha história, não que seja uma história muito inspiradora, mas é a história que eu sei contar. Eu estava há 4 anos na minha empresa, que é uma empresa que me fez crescer e, portanto, gosto muito, e tinha como fundo da minha apresentação esta imagem. Esta era uma apresentação que eu estava a fazer no contexto de um conjunto de apresentações que nós fazíamos para desenhar os programas anuais, portanto, para nos propormos para fazermos o balanço do ano e nos propormos a desenhar o que viria a ser o próximo ano. E este era o meu segundo slide. E, portanto, estava a contar que o ano era um ano particularmente difícil e que era um ano onde nós nos sentíamos, de facto, trabalhadores numa mina. E daí esta imagem. Estava envolvido num projeto de transformação tecnológica, um projeto muito duro, feito para a Vodafone, para os 12 países, os 13 países que tínhamos na Europa. E neste projeto eu deparei-me com não só os desafios tecnológicos, mas muitos desafios da humanidade. Era um projeto que, ao longo do tempo em que eu estive lá para o implementar, eu assisti a vários casos de burnout. Eu próprio, que nunca estava doente, me senti bastante afetado, tive uma pneumonia, tive uma semana em casa, e tudo isso pela tensão que o projeto causava nas pessoas. E era uma tensão que eu achava absolutamente desnecessária. E isso marcou-me. Eu fiquei com muita perplexidade ao longo desta jornada, que foi muito importante para me pôr a fazer o que eu estou a fazer hoje. E o que eu vos queria perguntar a vocês era se, de alguma maneira, se relacionam com esta metáfora, de sentirem que nas organizações este é o tipo de contexto que nós temos. E que esta metáfora de estarmos a trabalhar na mina, sem luz, escuro, com alguma tristeza, se aplica a vocês. Queria ver assim umas mãos no ar, só para ver se isso tem alguma ressonância. Alguns se identificam com isso. Esta não foi uma apresentação que os meus pares, ou o meu chefe em particular, tivessem gostado muito. Mas foi uma apresentação que muitas das pessoas para quem eu estava a falar, no final me vieram dizer parabéns. Porque era assim que elas se sentiam. Era de facto assim que elas se sentiam. E esta é uma das razões por eu ter, para já, deixado de ter chefes. Eu acredito que se nós resolvemos o problema das chefias, resolvemos, e portanto das lideranças, resolvemos parte deste puzzle. E este foi o slide com que eu acabei a apresentação. E eu acabo esta apresentação com este slide. Eu não sei se sabem que fotografia é esta. Esta é uma fotografia de um conjunto de mineiros que foram salvos. E eu não sabia nesta altura, enquanto estava a fazer esta apresentação, que esta teria passado a ser a minha missão e o meu propósito de vida. Que era vir para um espaço de organizações, tentar trazer a felicidade, a alegria, humanidade e propósito para o contexto organizacional. E, portanto, esta era a melhor coisa que eu, na altura, conseguia dizer para projetar o ano da empresa e o ano daquilo que eu me propunha fazer. Isto porquê? Porque nós, e esta foi uma observação, eu a tentar perceber o que é que estava de facto a acontecer naquela realidade. E a empresa não é uma má empresa para se trabalhar, é uma boa empresa para trabalhar. Comecei a fazer perguntas e comecei a perceber, noutras empresas, noutros contextos, se estas mesmas dificuldades acontecem. Acontecem. E elas acontecem sempre na interseção, no ponto de interseção entre componentes que nós temos muitas vezes como duais na nossa vida, mas que não são. Por exemplo, no contexto das empresas, entre a separação do que é o trabalho e a vida pessoal. Como se nós pudéssemos separar-nos ao meio e dizer-nos, ok, aqui esta metade é a nossa metade que trabalha, esta outra metade é a metade que vive a vida pessoal, e elas não se interceptam. E isto é perfeitamente falso, não é? E, portanto, esta foi a grande primeira perplexidade. Não é? Nós sentimos que, por exemplo, estas pessoas, que algumas tinham elevados níveis de ansiedade, stress, que essa era a condição com que vinham trabalhar e que nós devíamos respeitar isso e criar uma condição para que eles ainda assim fossem o máximo produtivos ou tomassem conta de si.
ou que se alguém se atrasasse porque porque tinha tido um problema um desafio com os seus filhos no processo de os levar à escola, e quem é pai sabe que há uma grande imprevisibilidade quando levamos os nossos filhos à escola, que se esse atraso tinha essa justificação, ela era perfeitamente razoável. E, portanto, esta interseção e estas dualidades começaram a ser algo que eu vivia muito intensamente e comecei a perceber muito intensamente como um ponto-chave de observação para nós entendermos porque é que muitas vezes sentimos que as organizações precisam de outro tipo de atenção. Uma das dualidades que eu encontrei, eu vou-vos falar só 2 ou 3, uma é no processo de decisão. Nós hoje sabemos, pela ciência, a ciência mostra-nos isso, que as nossas decisões são fundamentalmente racionais, mas têm uma componente emocional sem a qual nós não conseguimos decidir. No entanto, não se fala de emoções nas organizações. E é estranho. A pergunta é, então, como é que se decide se não se fala de emoções? A outra é, nós garantidamente não conseguimos, nós juntamos-nos em organizações porque queremos fazer coisas que só conseguimos fazer coletivamente, e a questão é que nós temos um conjunto de incentivos, eu diria a maioria, alinhados para a competitividade dentro das organizações. O que também é estranho, não é? Nós termos incentivos à competitividade, inclusive internos, quem recebe um prémio, quem é melhor avaliado, quando, na verdade, o que faz diferença é a forma como nós colaboramos. Já vos falei do trabalho versus a vida, mas quando olhei para isto e comecei a perceber, ok, nestas dualidades, que outras dualidades é que existem, e nós vivemos hoje num mundo muito polarizado, elas vão muito para além do trabalho. E nós, por exemplo, continuamos a criar soluções como sociedade que separam populações idosas de populações jovens. Criamos caixotes para cada uma delas quando há necessidade de habitação. Caixotes para velhos, caixotes para novos. E eu, que não caminho para novo, não quero viver num caixote para velho. E, portanto, estas dualidades começaram-me a interessar ao ponto de eu perceber que o meu posicionamento, aquilo que me interessava a mim influenciar, para eu me sentir claramente a realizar o meu propósito, era estar na interseção de realidades. Esta é uma imagem de Mumbai. E é uma imagem que está na interseção entre a favela, entre o slum, e o resto da vida urbana não favela. Este é um ponto de interseção. Este é o ponto que me interessa estar. Porquê é que me interessa estar aqui? Porque há uma riqueza em estarmos na interseção. É aqui que nós percebemos, de facto, qual é a realidade. Eu tive, por exemplo, há pouco tempo a fazer uma visita à Moraria para perceber que a Moraria tem 3 realidades a coexistirem ao mesmo tempo e que coexistem quase como universos paralelos. Primeiro, uma população muito idosa, envelhecida, que está a ser convidada a sair das suas habitações porque é uma zona muito atrativa para o investimento, um investimento que permite renovar a cidade, sem o qual aquela zona da cidade não se renovaria, e, portanto, um investimento que está a ser feito, mas que resulta em casas que estão vazias. E depois uma população, porque aquela zona da Moraria atrai esse tipo de população, porque ela já existe, uma população de refugiados. Estas 3 realidades coexistem. A interseção destas 3 realidades põe-nos no ponto de as tentar resolver. E é um bocadinho aí que eu quero estar, na interseção destas realidades. Eu deixo-vos uma pergunta, só por curiosidade, que é: quem é que aqui sabe porque é que o céu é azul? Há uma pessoa que sabe porque é que o céu é azul, eu acho que o resto não sabe, e depois, se quiserem, podem vir perguntar porque é que o céu é azul, eu explico, e tem a ver com o estar neste ponto de interseção. Na verdade, nós, como sociedade, sempre fomos capazes de evoluir, e eu acredito que vamos conseguir evoluir mais uma vez. E eu, ao olhar para tentar aprender um bocadinho com o passado, para conseguir o reposicionar no futuro, para os vários momentos críticos de evolução da nossa vida social, consegui perceber que, de facto, nós temos um conjunto de momentos que nós podíamos chamar momentos de renascentismo ao longo da história. E quem leu os livros do Harari, onde ele explica precisamente esse processo de evolução, nós percebemos que isso é verdade, que houve sempre uma transformação, que ela tem sido em crescendo, que se vive melhor agora do que há alguns anos, embora nós estejamos num ponto que é um bocadinho um tipping point, um ponto de provavelmente não retorno,
onde provavelmente nós seremos a primeira geração em alguns séculos, alguns anos, pelo menos nos anos pós-guerra, que entregamos um futuro potencialmente pior à nossa juventude do que aquele que recebemos dos nossos pais. E, portanto, de facto, estamos aqui a ser convidados para fazer uma evolução que permite inverter um bocadinho essa lógica. E podemos aprender com aquilo que foram os principais pontos do Renascentismo, aquilo que foram os elementos críticos, e eu saliento aqui alguns, para nos inspirarmos e percebermos o que nós temos que fazer, o que é pedido de cada um de nós. Eu vou dizer aqui, o Michael Gelbs, que vem cá agora em breve, fez um estudo sobre o Leonardo da Vinci e apontou 7 pontos que eu vou passar muito rapidamente para nós conseguirmos pensar como o Leonardo da Vinci. Eu acho que isso é absolutamente crítico nos dias que correm. E os pontos são termos curiosidade, sermos curiosos, mesmo com aquelas coisas que nos chocam, que nos afligem, conseguirmos demonstrar todas as coisas que queremos pôr em prática, termos uma atitude experimentalista e aprendermos a partir dessa experiência, conseguirmos sentir o que é a realidade, mais do que só perceber a realidade. A realidade última somos nós, pessoas. Não há outra realidade para além de nós e daquilo que é natural no nosso planeta. Ainda assim, nós caímos em distopias tecnológicas, distopias, muito género de distopias ideológicas que nos toldam um bocadinho a nossa capacidade de sentir e de nos aproximarmos uns dos outros. Mas nós somos a última realidade neste planeta. Integrarmos o nosso corpo com a nossa mente. Nós vivemos daqui para cima, somos uma sociedade hiperracional e temos que fazer essa integração de corpo e mente. E termos a capacidade de pensar relação, pensar sistema. E essa era mais uma das características do Leonardo. Fazer uma combinação entre arte e ciência. E este é um tema que me é muito querido. A arte e a ciência têm que estar combinadas, não porque a ciência traz cultura apenas, mas porque a ciência, não porque a arte traz cultura apenas, mas porque a arte é a nossa forma mais natural de produzirmos. Nós, como humanos, olhando para o processo criativo é o processo mais natural que nós temos. E confiarmos na intuição, que é uma coisa que desaprendemos. E, portanto, temos que confiar na intuição. E aqui eu tenho a certeza que vocês, os dois, fazem isso simultaneamente em cima de um palco. É muitas vezes isso que um ator faz em cima do palco, confiar na sua intuição para conseguir ter impacto nas pessoas que o ouvem. E, portanto, nós temos que desconstruir uma série de princípios que nós temos hoje. Cada novo renascentismo desconstruía um conjunto de princípios que o anterior introduziu. No caso do renascentismo, o renascentismo desconstruiu muita da nossa relação com Deus, da relação que era a relação com Deus. E nós conseguimos ver isso muito na pintura. A pintura começou por ser uma pintura, se olharmos para a pintura renascentista, as representações da Madonna com o Bambino eram muito distantes de uma realidade humana e começaram-se a aproximar cada vez mais de uma realidade cotidiana. Esse foi um processo de desconstrução importante. Nós hoje temos de desconstruir os nossos deuses. E eu acredito que os nossos deuses são a nossa forma de pensar a economia em cima de tudo. Portanto, o GDP ser mais importante do que o bem-estar, a felicidade ou o contexto em que nós vivemos. Isso tem que ser desconstruído. E o hiperracionalismo. Nós pensamos que todas as soluções são hiperracionais e não são. Essas duas coisas têm que ser balanceadas e desconstruídas em determinado modo. Depois nós temos que ter, não felicidade, eu não gosto da palavra felicidade, porque eu acho que ela é muito efêmera, eu gosto mais da palavra joy em inglês, ou plenitude em português, talvez seja a melhor concretização. Que é como é que nós conseguimos ser autênticos, sermos nós em qualquer contexto, mesmo aqueles que nos põem numa determinada vulnerabilidade, como por exemplo eu hoje estar aqui em cima do palco, e ainda assim aparecermos como nós próprios em qualquer contexto. E sermos autênticos e estarmos centrados. Porque se nós conseguimos fazer isso, de certeza que aquilo que vamos produzir é uma coisa que tem impacto. Vem do melhor sítio em nós. Vem do nosso coração. Vem de um espaço em que nós, de facto, conseguimos falar e conseguimos criar impacto. E temos que, para isso, ser muito abertos, combinar, como eu disse, procurar beleza em tudo aquilo que fazemos, no sentido que vai para além da estética, mas vai muito para lá do impacto que queremos criar no mundo, e entender o mundo como um espaço não de escassez, mas um espaço de abundância, onde há recursos escassos, onde há, de facto, coisas que temos que cuidar
porque não há muitas, portanto temos que resolver sistematicamente os nossos dilemas do prisioneiro, mas um contexto onde nós conseguimos criar o suficiente para todos. Por exemplo, a Europa e os Estados Unidos desperdiçam o suficiente de alimentos para alimentar toda a população mundial, e isso é uma coisa que é inadmissível nos dias que correm. Desperdiçarmos tanto alimento quando há pessoas que não têm capacidade de o ter. E, portanto, o que é que nós nos estamos a propor fazer? Nós estamos a propor-nos, de facto, abraçar esta ideia de rehumanismo, para inventar uma nova palavra que não seja renascentismo, para termos uma distinção, que, na verdade, tem 3 elementos que eu acho que são chave. Primeiro é não criarmos bolhas. As nossas cidades estão a criar bolhas sistemáticas. Existem bolhas ligadas à inovação, existem bolhas ligadas ao empreendimento turístico, existem bolhas ligadas à forma como construímos, todas elas constroem bolhas. E o que nós queremos ser é pontos de interseção. Queremos ser uma membrana que une estas várias bolhas, que une estas várias realidades, como no caso da moraria, as 3 realidades que eu vos apresentei. E, portanto, temos que ser uma membrana, queremos posicionar este rehumanismo como a capacidade de sermos uma membrana permeável e integrarmos estes vários aspectos da vida, multigeracional, entre empreendedores e de todos os níveis sociais e não só, e conseguirmos fazer essas pontes. Queremos também abraçar o desconhecido. O que nós sabemos hoje é que, para muitos dos desafios que temos, não há ainda as soluções, sendo que há toda a tecnologia que nós precisamos para resolver o problema. Não há a forma de o resolver ainda. E, portanto, nós temos que perceber como é que vamos lidar com este desconhecido, como é que isto não nos bloqueia, como é que os discursos extremados de esquerda ou direita não nos bloqueiam na nossa ação. E antes, pelo contrário, nós saímos para fazer aquilo que acreditamos todos os dias e damos um passo para que o mundo seja aquele que nós queremos que seja. E por aí, o Otto Scharmer, que é um professor do MIT, diz que nós temos que começar a aprender com o futuro que quer emergir. O que é aprender com o futuro que quer emergir? Muitas vezes nós vemos uma realidade e sabemos intuitivamente o que é que aquela realidade espera de nós e como é que nós lhe podemos dar resposta. Ainda assim, isso assusta-nos, porque sabemos a resposta certa para uma determinada realidade, só que ela nos tira da nossa zona de conforto. E nós temos que vir para fora da nossa zona de conforto para endereçarmos essa realidade, seja ela qual for. Seja a realidade do bullying que temos dentro da nossa organização, seja a realidade do ambiente que é um ambiente sexista e, portanto, não, trata género de forma muito diferente. Qualquer que seja a realidade que nos desafia, nós muitas vezes sabemos a resposta. E temos que ter a capacidade de saltar para esse desconhecido que vem de acreditarmos que o que temos que fazer e o que é certo fazer é uma determinada coisa. E eu termino aqui com o que nós temos como visão e queremos começar a construir tão cedo quanto possível, é esta ideia de que, sendo esta membrana permeável, estando neste ponto de interseção, e esta parte da apresentação ela está em inglês porque este é um grupo, o grupo que me está a ajudar a criar este contexto, é um grupo internacional e eu sinceramente não tive tempo de traduzir com o mesmo significado estes slides, não tive essa habilidade, se calhar, mais do que o tempo. Mas o que nós queremos ser é uma vila dentro da cidade. As cidades são espaços de isolamento. Os meus pais, embora não vivam na cidade, escolheram viver na aldeia precisamente porque na cidade não tinham a rede de apoio que sentem que ter na aldeia. Há a vizinha que está disponível para qualquer tipo de ajuda. E nós nas cidades deixamos de ter isso. Nós queremos trazer o conceito da relação, a construção social da aldeia para dentro da cidade. E queremos fazer isso para transformar todos os aspectos da vida. A forma como vivemos, como crescemos, como aprendemos, como trabalhamos, como educamos os nossos filhos, como envelhecemos, e todas elas têm que ser convocadas para nós transformarmos de facto a sociedade. E esta é a nossa proposta. Como é que podemos fazer isto? E, portanto, deixo-vos só, acabo, já cedi aqui o meu tempo, mas acabo com este convite. Querem juntar-se?